E aí, meu irmão, você tá afim de produzir, fabricar um suporte parecido com esse aqui para o seu carro para poder fixar o seu banco concha? Então você entrou no vídeo certo, meu amigo. Fica ligado que eu vou te passar várias dicas de como produzir um suportezinho desse. Para você que não me conhece, meu nome é Pedro Santiago, sou aspirante a piloto de drift, também sou aspirante a fazer umas cagadas mecânicas na minha BM. Chega de enrolação, vamos mostrar para vocês como é que foi o processo de fabricação desse suportezinho aqui. Vamos lá. Tu joga pra trás, tu costa em costa, costa em costa. O nosso objetivo hoje é criar um suporte para o nosso banco concha para encaixar lá na nossa BMW, já fazer o ajuste para poder encaixar certinho na minha posição. Agora que eu tenho as ferramentas corretas, eu comprei uma esmerilhadeira e comprei uma máquina de solda, a gente pode fabricar o suporte do nosso bancão aqui. A primeira coisa que vamos fazer, é óbvio, é remover o banco original. A minha BM está dando um problemazinho na bateria e ela está chupando muito a bateria e está descarregando a bateria toda. Então a bateria está desconectada. E o meu banco é o banco elétrico. Seria muito mais fácil se o banco estivesse funcionando. Por quê? Eu chegaria o banco para trás, os parafusos aqui ficavam evidentes, ficariam mais fáceis de acessar. Depois chegava o banco para frente e repetia o processo na parte de trás. Olha aí, rapaziada. Aqui é o primeiro parafuso, esse aqui da frente. E aqui tem um outro parafuso. Esses são os parafusos dianteiros, da parte da frente do banco. Os de trás eu não vou conseguir acessar, porque o trilho fica em cima deles quando o banco está muito para trás. Então eu vou fazer uma chupeta com o meu outro carro para poder chegar o banco um pouco para frente, pelo menos para ter bateria, só para o banco movimentar. Mas eu vou aproveitar para tirar esses dois da frente logo. Coloquei aqui para vocês verem os dois bancos lado a lado. Esse banco original é muito confortável. Cara, eu viajei muitas horas sentado nesse banco. Reviajei 1.200 km numa vez só parei tipo, para almoçar, para ir no banheiro e tal. Cara, esse banco é muito confortável, vale muito a pena. Se você não vai lasanhar o carro, não vai fazer nada demais de pista, deixa o banquinho original que ele é muito bom. Vamos colocar o banco lá no lugar, só para a gente ter uma noção, tirar algumas medidas para ver a altura que o banco vai ficar, qual a altura que eu tenho que fazer o suporte e tudo mais. Vamos lá dar uma olhadinha e ver como é que isso vai ficar aí. Aí, rapaziada, encaixamos o banquinho concha aqui, só colocamos lá dentro pra gente dar uma olhadinha, ver a posição, ver mais ou menos que altura a gente vai querer. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vamos entrar lá que eu vou mostrar pra vocês. Pronto, já me encaixei aqui dentro do banco. Tá bem baixo, tá? Mas ó, olha a distância aqui, tem uns mais de 4 dedos pro topo aqui. Por que eu tô vendo isso? Porque esse carro vai ser um carro pista, como eu já falei pra vocês. E eu vou ter que usar capacete, né, galera? E eu sou um cara alto. Então agora eu vou tirar mais ou menos as medidas da altura que eu tenho que colocar aqui pra eu não bater a cabeça no teto. Tudo bem que eu vou tirar esse forro e vai sobrar mais um espacinho aqui em cima. Mas eu quero deixar uma folguinha pra não ter erro nenhum. Mas agora o banco tá bem baixo, ó. Pra vocês terem uma noção, ó, como é que eu tô baixo em relação ao volante. Eu vou subir isso aí, pelo menos aí uns 20 centímetros. Eu vou tirar as medidas agora com a trena e depois eu mostro pra vocês direitinho como eu fiz, como eu tirei as medidas. Lembrando que eu tô fazendo especificamente pro meu tamanho, tá, galera? Então, se você for fazer específico pro teu projeto, provavelmente você vai ter que escolher aí e colocar mais ou menos do tamanho mais específico para você. Mas é bem fácil se você quiser fazer um pouquinho mais baixo, porque depois é só você colocar uns calços no banco para subir ele. Então, não se preocupe em ficar tão baixo, porque depois é só você calçar o banco que ele sobe. Eu vou tentar já fazer na medida certinha para não ter esse trabalho de ter que fazer ainda um calço para poder aumentar a altura do banco. Então vamos cair dentro aqui, tirar as medidas e ver como é que a gente vai construir esse suporte. Primeira coisa, vou mostrar para vocês aqui o material que eu vou estar utilizando, a chapa que eu vou estar utilizando. Essa é uma chapa que eu comprei, obviamente reciclada, como vocês podem ver, uma chapa de ferro velho. Ela tem alguns detalhes aqui que eu vou precisar limpar, tem alguns furos aqui que provavelmente eu vou precisar preencher com solda. Eu já comecei a cortar ela aqui, eu vou terminar esse corte, vou dar o acabamento para ela e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. Mas primeiro vamos tirar algumas medidas, principalmente as medidas do banco, as medidas entre os parafusos lá, onde são os pontos de fixação, e o tamanho da coluna até o túnel do carro, para a gente ter uma noção do qual a largura que a gente vai poder fazer essa chapa aqui para poder encaixar lá sem ter que ficar tendo muito problema na hora de encaixar. Quanto mais certinho entra lá, mais fácil vai ficar na hora da instalação. Então vamos pensar nisso tudo para não ter perturbação depois na hora da instalação.
Pronto, já tirei algumas medidas, já sei exatamente qual vai ser o tamanho e as dimensões da chapa. 40 centímetros de altura por 45 de largura. Essas vão ser as dimensões da chapa principal que vai prender o banco. Depois do suporte eu mostro direitinho para vocês como eu vou fazer, mas vamos focar na chapa agora. Agora, rapaziada, a parte mais trabalhosa do processo aqui. Vamos cair dentro, vou acelerar o vídeo, algumas coisas não precisa mostrar para vocês, que é a parte de fabricação, corte, depois passar o disco flap para poder lixar um pouco a peça, mas eu vou mostrar o necessário para vocês, fiquem tranquilos. Vamos começar. Finalizei a chapinha lá do suporte do banco, a parte principal, né, que vai ficar preso direto ao banco, tá do jeito que eu achei que ficaria. É meu primeiro projeto de fabricação, é a primeira coisa que eu realmente estou fabricando, cortando, e daqui a pouco a gente vai começar a parte de solda, então dá um desconto para mim, meus amigos. Também não precisa ficar perfeito, tem que ser funcional, tem que prender o banco bem, tem que deixar bem fixo no local e tem que ser fácil de ajustar e ficar centralizado lá no carro. Então, estou satisfeito com o resultado. Dei uns cortes legais para deixar a chapa mais leve, que é uma chapa bem grossa, uma chapa de quase 4 milímetros. Ela é bem reforçada, bem dura, bem forte. Agora vamos deixar essa chapa de lado e vamos cair dentro agora, tirar as medidas lá do banco para a gente fazer os pezinhos onde vão os parafusos de fixação lá no carro. Tem que ver direitinho porque eu preciso medir também a altura, porque os pezinhos eles vão definir a altura que o banco vai ficar. Depois eu passo para vocês a gambiarra que eu fiz aqui para tirar as medidas, valeu? Vamos lá ver no carro como é que tá a situação. Olha aí, rapaziada, com mais ou menos como é que tá, ó. Ficou mais ou menos do jeito que eu queria mesmo. Porém, a gente tem um probleminha, na verdade é um problema para solucionar, né? Esse lado aqui, ele é mais alto do que esse de trás, tá vendo que a chapa fica inclinada para trás? Então a gente vai precisar fazer esse suporte, esse pezinho aqui, mais baixo do que daquele lado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro fazer o suporte de trás, testar a altura do banco, ver se eu gostei. Se ficou bom, aí eu faço o pezinho da frente. Vamos começar fazendo pelo pezinho de trás. Deixa eu interromper nosso vídeo aqui rapidão. Vocês já estão ligados no que eu vou pedir, né? É de extrema importância, galera, que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. Se você realmente gosta do nosso conteúdo e quer ver o nosso canal crescer, isso vai nos ajudar pra caramba. Agora, se você quer me ajudar um pouquinho mais nesse meu sonho de fazer esse canal crescer e me tornar piloto de drift, você pode comprar produtos lá na loja do mecânico, com os meus links de afiliado estão todos na descrição. São as ferramentas que eu utilizo aqui na minha garagem para mexer no meu carro, então são ferramentas que eu realmente confio e acho interessante você ter para mexer no seu carro, caso você faça isso. E até porque, meu irmão, se você for para a pista, tu vai precisar de ferramenta. Uma outra forma de você me ajudar também é doar qualquer valor lá pela minha página do Apoia-se. É bem fácil de usar a plataforma lá do Apoia-se e além disso, mais pra frente a gente está pensando uma forma de premiar essa galera que me ajuda por lá também. Na verdade, era tudo um grande plot para você me ajudar a comprar ração para essa amostrinha aqui. Pronto, meus amigos,
minutos, terminamos de furar as nossas chapas certinho. Deu certinho com o parafuso que a gente usou. Eu usei uma broca 10mm. Então, na verdade eu usei uma broquinha menor, né, vocês viram, e depois eu furei com 10mm. Usa bastante fluido de corte, porque essa chapa é bem grossa, né, galera? É quase uma chapa de 4mm, então vai usando bem o fluido de corte para você não estragar a sua broca. O que a gente vai fazer agora? Vamos medir lá no carro, vamos botar os suportes, prender os parafusos lá no carro e botar a chapa do suporte do banco por cima pra gente ver. Depois a gente só coloca o esquadro magnético lá para poder encaixar no pezinho, né? Ih, grudou. Para encaixar no pezinho e poder botar de acordo com a chapa lá. Dando continuidade agora, a gente vai fazer os pezinhos dianteiros do nosso suporte. Vou usar essas chapinhas aqui que eu já tinha cortado. Elas têm mais ou menos aí 21 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura, tá? Mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos meter bronca. Vamos lixar ela, vamos ajustar e já vamos fazer a furação para poder encaixar e a gente começar a fazer o ajuste já dentro do carro. Vamos embora. Dificuldade. Eu fiz uma dobra inicial meio no olho mesmo e depois eu vim na posição para encaixar e ver mais ou menos que altura ela ficaria com a chapa lá na posição. Aqui, como eu vou soldar ela lá atrás, eu não vou soldar ela por esse lado, então eu quero que esse ângulo aqui fique um pouco menor, tá? Esse ângulo aqui tá muito aberto ainda, eu vou fechar ele mais um pouco. Mas é só você encaixar na peça, ó, o ângulo que você quer já tá na posição correta. Eu venho aqui na altura que tá a chapa, faço a marcação e dobro a partir dessa marcação que eu fiz para ela ficar no tamanho certinho para eu poder soldar. Aí, rapaziada, estamos praticamente aí finalizando o nosso projeto do nosso suporte. Tivemos alguns problemas, vou informar para vocês aqui, porque agora eu passei umas belas horas ajeitando uma pequena cagada que eu fiz. Quando eu fui fazer as soldas desses pés, depois, como as soldas não ficaram muito boas, eu falei para vocês, eu reforcei todas as soldas, na verdade. Reforcei desse pé, fui reforçando. Mas o que acontece quando você esquenta demais uma chapa, que não é tão grossa assim, ela vai deformar. Então todos os nossos furos saíram do esquadro. Então a gente teve que refazer alguns furos, abrir alguns furos, então eu abri um pouquinho mais esse furo aqui, soldei uma chapinha menor para poder ter um pouquinho mais de espaço aqui para fazer outro furo do lado. Aqui não vai ter problema de fixação, é só botar uma arruela bem grande, que ela com certeza vai ficar bem fixa, não vai ter problema. Os outros dois furos, esse e esse, encaixaram certinho, não vou precisar mexer. Como a peça ela não ficou tão torta, eu não vou me arriscar em ficar batendo nela, porque pode ser que eu não consiga fazer que ela volte para a posição e não vai atrapalhar na hora que a gente colocar o banco, até porque ela deu uma envergadinha mais na parte da frente do suporte e o banco ele vai ficar preso mais na parte de trás. Então não vamos ter grandes problemas. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ajustar, colocar o suporte lá na posição, botar o banco e começar a ajustar a posição para fazer as furações para prender o banco.
bom. Eu só vou precisar dar uma reajustada no banco, porque o próprio banco tem um ajuste aqui do lado que eu posso fazer, mais ou menos a inclinação do banco. Eu vou jogar ele um pouquinho para trás e vou provavelmente jogar o banco um pouquinho só para trás, mas eu gosto dessa posição de pilotagem, tá? Ela é bem pertinho do volante, eu gosto assim, eu prefiro assim, para os movimentos ficarem um pouquinho, na minha opinião, mais precisos. Se, por caso, quando eu começar a mexer no carro, começar a andar com o carro, eu sentir que tá ruim, a gente vai e muda, né? Mas o banco, ó, ficou bem firme, ficou bem na posição que ele tinha que ficar mesmo. Vamos lá para as considerações finais do nosso projetinho aqui, do nosso suporte. Queria dar algumas dicas para vocês de fabricação. Essa foi meu primeiro projeto de fabricação, eu nunca tinha feito nada ainda. Isso aqui foi a primeira vez que eu soldei para valer mesmo, alguma coisa que realmente eu ia utilizar. Depois que eu terminei, eu parei para pensar um pouco e vi que tinha algumas coisas que eu podia ter feito que facilitariam muito a minha vida. Então eu quero passar isso para vocês aqui. A primeira coisa que eu faria é a seguinte: eu faria um gabarito de papelão, fazia um gabarito com uns furos lá, já deixava até uns parafusos enfiados no próprio papelão, porque aí sempre que eu precisasse medir alguma coisa, precisasse tirar a prova real ali, realmente se estava ficando bom ou não, eu ia lá, só encaixava no papelão, não ficava toda hora tendo que vir no carro, sair do carro, porque o carro é muito apertado, é ruim de entrar, e, tipo, para você se encaixar ali, botar no banco, então isso facilitaria muito a minha vida se eu tivesse feito. Tudo ficaria mais fácil. Então, com certeza, você deveria fazer isso. Faz o seu gabarito de papelão lá, não esquece, isso vai te ajudar pra caramba, vai economizar muito tempo. Outra coisa que eu tive também problema, tudo bem que eu tô começando com a minha máquina, né? Eu tava me ajustando à máquina, a gente sabe que no início acaba sendo um pouco assim, mas eu dei um mole, eu fui tentar reforçar as soldas, e eu esqueci que isso é uma chapa, não é uma chapa muito fina, mas também não é uma chapa muito grossa. Então eu acabei aquecendo demais a chapa. E quando ela aquece demais, o que acontece? Ela acaba dobrando, ela acaba empenando. Então não cometa esse erro que eu cometi. Tenta pelo menos não fazer cordões muito grandes de uma vez só, deixa a chapa dar uma esfriada, faz outro. Ou ao invés de cordão, você pode ir ponteando também. Vai ficar a critério de vocês como você vai fazer essa brincadeira, como você prefere fazer a parte de solda. Só toma cuidado para não aquecer demais a chapa. Não atrapalhou na hora de eu instalar o banco e instalar no carro. Quando a gente aperta com o parafuso, ela fica na posição certinho, mas para ficar visualmente um pouquinho melhor, tenta não empenar a sua chapa. Uma terceira e última coisa que eu vou dar de dica para vocês é a seguinte: vocês viram que eu perdi tempo demais tentando desbastar a chapa, porque ela estava pintada, correto? Eu no início achei que eu conseguiria fazer isso com disco flap, também quebrei minha cabeça, não consegui fazer direito, demorei muito para poder tirar a tinta, depois peguei um disco de desbaste. Com disco de desbaste foi até mais rápido, mas mesmo assim demorou. Quando for pegar uma chapa, pegar alguma peça que já esteja pintada, ou das duas uma, como eu peguei essa chapa de um ferro velho, você tenta pegar uma chapa que não tem tinta, porque vai dar trabalho, ou você usa algum removedor de tinta. Tem aquele produtinho que você passa e a tinta ela vai se dissolvendo, né? Faça isso, cara. Tu vai economizar umas belas horas fazendo isso, dissolvendo a tinta ao invés de tentar lixar ela com um disco de desbaste. Faça isso, cara. Foi provavelmente onde eu perdi mais tempo, foi tentando tirar a tinta de cima da peça, tentando dar um acabamentozinho um pouco melhor, para poder depois fazer a pintura, fazer as soldas e tudo mais. Segue essa dica vai te economizar muito, muito tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas que eu tô dando aqui para vocês. Nunca tive nenhuma experiência com fabricação e tal, foi tudo meio que feito no olhômetro mesmo ali, tirando as soluções, arranjando soluções na hora para conseguir fazer. Foi um processo de aprendizado muito legal, na nossa primeira peça de fabricação. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e nos vemos na próxima.